Muito bom dia, que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana com saúde, uma semana abençoada. E a gente vai começar aqui a nossa aula de português lendo esse poema que é A Fada das Crianças. O poema a seguir apresenta elementos de um mundo encantado em algumas histórias. Leia-o silenciosamente e em seguida em voz alta, conforme a orientação do professor. Então, vou estar lendo aqui com vocês. A Fada das Crianças. Deu do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo, papoulas a coroa e cobrindo seu corpo todo tornam misteriosa. Onde está de verdinho as palavras diferentes, nós temos lá no final do texto o significado. A criança que dorme chega leve e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. E sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. Então, tá aqui do lado da fadinha, né? Colocando a mão na testa da criança. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia e, leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Então, é um poema de Fernando Pessoa, está no livro Poemas para Crianças. Aqui embaixo tem o significado. Aqui embaixo tem os significados, então, das palavras. Ó, hora que falou do seu longínquo reino, nós estamos falando de um reino distante. A fada das crianças vem luzindo, ela vem brilhando. Papoula é um tipo de flor. Fronte é quando a fadinha chegou aqui tocando na fronte da criança, é a testinha. E graciosa que é encantado, é bonitinho, é delicado, é leve, tá? Então, aqui nós temos um poema. Nesse poema, vamos olhar aqui a estrutura do texto. Nós temos 1, 2, 3 estrofes. E nós temos aqui, ó, quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versos. Então, 3 estrofes com 5 versos. Vamos para a interpretação, então. O poema conta uma visita feita a uma criança. Bom, quem visitou a criança? Tranquilo, né, gente? O que a criança estava fazendo quando foi visitada? A imagem mostra também. Releia a primeira estrofe do poema. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo, papoulas a coroa e cobrindo seu corpo todo, a tornam misteriosa. Como a fada das crianças se veste e se movimenta, releia estes versos do poema. Mas vem o dia e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Copia a palavra que informa, deixa eu chegar para cá, copia a palavra que informa que a fada vai embora para o seu mundo, para o lugar de onde veio. Então, o que ela faz que ela vai embora para o seu mundo? Tá aqui, ó, né? Copie a expressão que revela o momento em que o encantamento que aconteceu à noite vai terminar. Bom, depois copie a palavra que informa que o reino cor-de-rosa é distante do mundo em que a criança vive. Então, ele é longe, ele é perto,
né? E qual é a expressão também, né, que vai falar em que o encantamento à noite, que está acontecendo ali à noite, vai terminar? Continuando, vamos virar aqui a página. Vamos fazer até aqui a página 12, porque aí depois eu vou passar umas correções também que deverão ser feitas. O que a palavra cor-de-rosa geralmente indica? O que você entende quando o poema diz que a fada é de um longínquo reino cor-de-rosa, né? Se é tudo cor-de-rosa, o reino é longe, né? Quando a gente organiza as coisas da gente de cor-de-rosa, o que isso, né, representa? O poema apresenta elementos relacionados a algum dos 5 sentidos, que são visão, audição, tato, olfato e paladar. Releia os versos a seguir e depois responda as questões. E pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. As expressões destacadas fazem referência a 2 cores. Que cores são essas? Então, quando eu tenho a expressão de neve e cabelo de ouro, né? Que cores são essas? Copie dos versos 2 ações que revelam gestos, movimentos com a mão. Então, você volta no texto. Que movimento foi feito com a mão ali, né? E depois, quais são os sentidos que aparecem representados nos versos? Explique sua resposta. Bom, quando eu toco a minha testa, que sentido que eu tenho, né? Quando eu acaricio os cabelos, e tem mais sentidos que aparecem representados lá no texto também. Marque a alternativa com X, né, que corresponde a um verso do poema que se relaciona ao sentido da audição. E há figuras pequenas e engraçadas do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo. Então, é o sentido da audição, né? O que a gente percebe se é silencioso ou não, né? Então, só a gente pensar um pouquinho, tá? Prestar atenção. É até aqui a nossa interpretação, porque depois eu vou estar entrando com as devidas correções, tá? Porque aí nós vamos começar a trabalhar o adjetivo e antes disso vou corrigir as atividades sobre o substantivo. Um abraço, fiquem com Deus.